Oi, deixa eu chamar a G. Esperando a G entrar, a gente já começa. G, já te chamei. É, Olá, dá tudo para bem? ouvir, Mar? Dá, tô ouvindo. Você tá me ouvindo Tá bem? bom. Tô te ouvindo bem. Então tá bom. Vamos começar um bate-papo gostoso sobre o diário de bordo e mini histórias. Sim. Essas duas páginas lá no meu quintal e o Infância Viva. Eu queria começar essa live, G. Eu vou ler um texto pequeno, mas é um texto que tem muito a ver com a live. A hora que você quiser falar alguma coisa, você me interrompe, tá? Aham. É um texto que eu gosto muito, do Gianni Rodari. Chama O Velho das Orelhas Verdes. Um dia, num campo de ovelhas, vi um homem de verde orelhas. Ele era bem velho, bastante idade tinha. Só sua orelha ficava verdinha. Sentei-me então ao seu lado, a fim de ver melhor com cuidado. Senhor, desculpe minha ousadia, mas na sua idade, de uma orelha tão verde, qual a utilidade? Ele me disse: Eu já sou velho, mas veja uma coisa linda. De menininho eu tenho as orelhas ainda. É uma orelha criança que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender. Ouço a voz das pedras e dos passarinhos, nuvem passando, cascatas e riachinhos. Das conversas de criança, obscura aos adultos. Compreendo sem dificuldade o sentido oculto. Foi o que o homem de orelhas verdes me disse no campo de ovelhas. Então ele tinha a orelha verde, mas a orelha dele escutava as crianças, né? Para quem que a gente faz a documentação? E aí, G? Para escutá-las, Né? para tornar visível suas falas, tornar visível seus pensamentos. Então, eu acho que a documentação toda só sai, só funciona qualquer uma delas se você está ouvindo, né? Se você tem as orelhas de criança para poder escutar o que elas estão dizendo, né? Já dizia até a Madalena Freire, ela diz, a escuta é um dos atos mais generosos que o ser humano pode ter. Porque para escutar o outro, a gente tem que silenciar o barulho dentro da gente. Eu acho que a escuta é o ponto principal de toda a documentação, né? A gente trabalha para eles e com eles, né? Quer falar alguma coisa antes de começar? De entrar O mesmo? pessoal, nos cursos que eu tenho oferecido, o pessoal sempre pergunta muito, né? Como que desenvolve essa escuta, né? Escutar, mas como? Qual a receita para escutar? E eu sempre digo que algumas pessoas acham que a gente nasce com o dom da escuta, né? A gente nasce aparelhado para ouvir, não quer dizer que a gente escute de fato. E a escuta é um exercício, né? Quanto mais você escuta, mais você aprende a escutar as crianças e é desenvolver 100 modos de escutar, 100 maneiras que as crianças têm de se comunicar. Sim. Tem uma frase que eu sempre falo: você tem que treinar os seus ouvidos para ouvir as crianças, e aí você vai ver o mundo com outros olhos, né? Você vai ter Exato. outra perspectiva. Bom, então vamos falar um pouquinho do diário de bordo. Se você quiser falar alguma coisa, você me interrompe, tá? Aí. Uma coisa assim, primeira coisa de tudo que eu gosto de falar do diário de bordo é que ele é autoral, né? Todo mundo fala, e como eu faço o diário de bordo? Eu acho que o diário de bordo vem das suas necessidades, do que você ouve das crianças, do que você planeja com elas, é a sua escrita do jeito que você enxerga as coisas. Não tem uma receitinha, tem umas dicas, né? Mas não tem uma receita. Se você vai fazer os registros bem detalhados do seu cotidiano com as crianças,
né, de todas as experiências positivas, negativas, que eu acho que é importante colocar as negativas também, o que deu errado, né? As narrativas das crianças, reflexões, eu gosto de colocar sempre uma reflexão no final do que eu achei daquela aula. E deixa eu mostrar os. Eu fiz o diário de bordo pode ser feito num caderno, uma pasta, pode ser impresso, O meu é no digitado. fichário. O seu fichário? Então, O eu meu tenho é um dois. fichário. Como eu tenho dois cargos, eu fiz diferente para poder analisar. Eu fiz um aqui, que é um caderno, e que nele eu escrevo à mão. Aí o outro da creche, eu tenho um fichário. Mas esse eu faço pelo computador. Aqui, Ai, que lindo. aqui dentro eu coloco no saquinho. Ô, Acho que Mayra, oi, você coloca mini histórias no seu diário de bordo? coloco. Coloca? Nesse Pode escrito falar. à mão, eu não coloco, não. Uma ou outra, assim, que chama muita atenção, eu imprimo e colo. Mas no da creche, que é o fichário, eu coloco as mini histórias, coloco uma página separada para as narrativas. Eu gosto. E aí, como a gente estava falando, que a documentação, né, toda o diário de bordo, por exemplo, a gente faz através da escuta das crianças. Eu tenho um outro que eu faço na pasta, que é a mesma coisa que tem no meu fichário, mas que eu deixo exposto para as crianças poderem mexer. Esse é da creche. E aí eles podem ver, revisitar, né, todas as atividades, fica como um álbum, né, que nem a gente tem álbum de fotografia, ficam as memórias deles, né, e eles revisitam. Para a creche, eu tenho separado. Como esse é feito no computador, eu imprimo 2 vias e faço um para eles também. Na e-mail, como eles já são maiorzinhos, eu dou na mão deles. Mas aí eles podem olhar e eles têm mais cuidado, né? Eles sabem que é um documento, então eles olham com calma e podem revisitar. Eu gosto de fazer o diário de bordo com eles. Não é tudo que dá para fazer junto, mas dependendo da atividade, eu gosto de chamar eles e falar: ó, e agora? O que eu coloco aqui? E aí sempre tem uma fala de uma criança para incluir alguma coisa, um detalhe, né? Às vezes até a gente passa desapercebido de uma coisa e eles estão lá para falar. Então eu gosto de fazer com eles, de ouvir, reflexão. E aí eu vou pegando os pensamentos, que às vezes a gente deixa passar alguma coisa e nessa hora eles falam, né? E eu acrescento. Mesmo que for assim, ó, eu já tiver feito e eu acrescento aqui no cantinho, eu vou colocando do lado, porque eu acho legal. Tanto que eles têm acesso a esse documento, então eu acho que tem que ser construído por eles também, né? Eu gosto de colocar as fotos. Eu acho super importante colocar as fotos. Você também, né, Gê? Tem bastante foto Sim, no seu. sim, Eu sim. gosto de colocar, eu acho que a foto está representando um pensamento, né, no momento que a gente tira a foto. Então eu gosto de colocar a foto e falar um pouco da atividade embaixo. Não da creche, tem até algumas fotos que aparece bastante o rosto das crianças, mas geralmente eu foco mais, como a gente estava conversando no curso outro dia, né? Dos tipos de fotos. Geralmente eu foco mais na atividade do que na criança. Mas no da creche, como eles têm um acesso, tem o próprio diário deles que eu deixo, então eu coloco algumas com o rostinho deles, porque eles gostam muito de se ver nas memórias das atividades. Bom, Tenho. o meu diário de bordo, ele tem um caráter mais pessoal, mais reflexivo para mim. Tem bastante foto, eu coloco, tá vendo? As minhas reflexões são organizadas por dia, tá vendo? Muitas reflexões. Aí, quando não cabe nesse espaço, acrescento folha. Eu coloco muito projetações, tá vendo? Ai, que legal. Eu coloco as projetações. Tem bastante foto também, mas e para eles revisitarem com muito mais foto, que aí tem bastante produção. Como eu tenho portfólio individual, então o portfólio individual é o que eles mais usam para revisitar.
Ah, é legal E também. o diário de bordo, o meu, ele acaba sendo um pouco mais pessoal, sabe? Mais para o meu uso reflexivo mesmo. É o estilo da minha escrita, é o jeito que eu gosto no diário de bordo, assim. E aí eu vou colocando mini histórias, eu vou colocando fotos, aí eu coloco bastante registros. E aí os registros se misturam. Ora são descritivos, ora são mais narrativos, ora são mais poéticos, ora são mais reflexivos. Ah, é legal também, é uma boa alternativa. Aí queria desativar aqui, estão pedindo para desativar os comentários. Não sei se deu. Deixa eu ver. Porque trava muito, né? Isso, depois mais para o final ativa de novo. Para parar de travar. É, eu acho que não quem quer saber do diário de bordo, eu acho que não tem um roteiro para escrever, nem um passo a passo para escrever, mas acho que algumas coisas são bem importantes de você colocar. Qual atividade, qual espaço, o material, a descoberta das crianças, né, o pensamento delas. Inclusive nessa parte do pensamento, eu gosto muito que elas participem do diário, porque elas narram para mim esse momento para eu poder acrescentar Uhum. se elas fizeram alguma entrevista, fala, os resultados, se teve alguma teoria, eu coloco os resultados. Sim, muitas falas tem. Sempre Muitas. muitas falas. Eu Porque coloco como no. são as falas delas que estão sempre disparando as investigações, né? Então elas têm que estar, porque são as falas, né, que vai dando base para a gente fazer os desdobramentos. É o começo de tudo, é o start. Então, falas é o que mais tem. Todo rodapé tem uma fala. Né? Eu também gosto de colocar bastante. E eu coloco nas anotações também, quando eu faço um rascunho, um post-it, alguma coisa para planejar, eu coloco tudo lá e deixo tudo registrado. As ideias que vão surgindo. Eu tenho um caderno aqui que é um caderno de ideias. Então, tudo que eu vou fazendo aqui, eu vou marcando e às vezes eu acabo passando para lá também. Né? Uns infográficos, umas coisas que eu acho importante a gente ir marcando e depois eu vou colando tudo, vou anexando lá. No meu diário de bordo da EMEI, eu registro também, como é deles, alguma atividade deles. Só que aqui é uma cópia, o original está com eles, né, no portfólio. Eu tiro a cópia, eles falam o que eles fizeram e eu vou fazendo as anotações aqui. Então, ó, o que eles acham mais importante. E esse aqui, inclusive, ó, as fitinhas, é do dia do Arangandão, ó. Ah, que legal! E até eles Muito falaram, bom, muito bom. divertido. Nossa, foi muito divertido. E aí eles quiseram, isso é uma coisa que eles quiseram registrar. Então eu coloquei desenho deles. Não dá para pôr de todo mundo, mas cada vez você vai dividindo e vai colocando. Eu também gosto de pôr algum pouco de, dependendo do desenho, tá vendo? Ai, que legal. A gente coloca, isso aqui tá marcando um pouco mais de memórias de fevereiro. É, eu gosto de colocar algumas produções que geram algum disparo ou que demonstram algum avanço mais profundo das crianças. E eu vou colocando mini histórias também, ó. Deixa eu ver. Ai, que legal. Vou colocando bastante narrativas. Isso tem aos montes. Para você ver que não tem muito. Não tem muita. Não tem uma receita, como de fato você falou, né? Cada professor acaba imprimindo no seu diário de bordo o seu próprio modo de planejar. Você lê o diário de bordo, você sabe como esse professor planeja, você sabe como esse professor se organiza, você sabe o espaço que esse professor dá para as crianças falarem. É uma confissão, né, o diário de bordo. Quando você lê o diário de bordo, eu gosto de pensar assim: você lê o diário de bordo, você tem que saber quem escreveu, né? É o jeito da pessoa que está, né, que imprime lá no diário. Você tem que reconhecer as crianças na escrita, né? O que eles falaram, o que eles fizeram, o jeitinho, tem que ser tudo muito detalhado. E o jeito do professor colocar, eu acho que já define
o estilo dele, né? Cada um faz de um jeito, Sim. é autoral, e é isso que eu gosto do diário de bordo. Eu gosto muito de escrever. Bom, eu já gosto de escrever, né? Ainda tendo tantos motivos na aula, tá A até me minha, fazendo. a minha gestora, a minha gestora fala que precisa de uma semana só para ler os meus registros da semana, porque eu escrevo muito também. Eu escrevo muito e eu escrevo todo dia. Então, você Eu faz todo dia? também, É, todo então, dia. bastante coisa. Tanto que, olha, tudo bem que teve a quarentena, eu já usei metade, mais da metade do meu caderno, né? Então, e da mini histórias, deixa eu ver como que você coloca, você organiza junto no seu diário de bordo, você não, você tem uma parte separada ou você vai colocando de acordo com as atividades? Não, é. As mini histórias, elas têm. Depois eu organizo. As mini histórias também vão para os portfólios das crianças. E eu sempre, conforme o cotidiano vai acontecendo, conforme as experiências vão acontecendo, então eu escrevo a mini história e já coloco na ordem que as coisas estão acontecendo. Então, começamos um movimento de pesquisar o céu de chuva, né, que é uma investigação que a gente estava envolvida antes. Aquele momento quando aconteceu, a minha história já é escrita e já é adicionada ali no diário de bordo, porque ela é o fio, né, que começa a conduzir uma experiência. Então, quando a gente vai revisitando o diário de bordo, você consegue encontrar o começo de tudo ali naquela mini história. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou escrevendo a minha história, eu vou colocando elas no meu diário de bordo junto aos meus planejamentos, aos diálogos com as crianças, projetações, eu vou incluindo tudo. Ai, que legal. E completa, né, toda a documentação. Eu gosto de Sim. colocar também. No da e-mail eu estou colocando separado, porque alguns eu faço no computador, então eu só vou anexando as folhas depois, né? Mas no da creche, que é fichário, é muito mais fácil. Porque aí eu coloco a página, né, certinho de acordo com as atividades. Mas eu estou avaliando, eu estou fazendo dos dois jeitos para avaliar. Eu acho que o escrito à mão fica mais pessoal, para mim. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto porque eu fico acrescentando coisas, aí a gente lembra de alguma coisa, ou a criança fala alguma outra coisa, eu acrescento no cantinho, eu viro ele, escrevo em todas as partes, colo um post-it. Eu acho que fica uma coisa mais pessoal Ô e dá. Mayra, parece bobeira, só que eu optei pelo fichário justamente por eu conseguir abrir, fechar e colocar a página onde eu quiser. Porque com o caderno, às vezes eu queria incluir alguma coisa e já estava lá duas, três páginas para frente, eu não conseguia. Então, com o fichário, se surge mais uma, duas mini histórias, se surge um ou dois mais assuntos a serem refletidos, mais fotos, mais produções, eu consigo colocar em qualquer lugar que eu quiser, porque o fichário dá essa flexibilidade para abrir e fechar. É verdade. Tanto que, assim, eu gosto da escrita no caderno, mas eu vou começar. Eu tenho pensado muito, avaliado muito isso, que eu quero fazer a escrita numa folha solta e colocar no fichário, justamente por essa flexibilidade. Porque às E vezes eu você vai preciso. continuar fazendo à mão, né? Você pode Isso, continuar fazendo à mão. mas eu posso acrescentar a qualquer momento, né? Isso é Sim. bem legal. Eu gosto do fichário por causa disso. Mas eu estou fazendo os dois justamente para eu ver qual que eu poderia avaliar, como que eu vou avaliar, né? Mas tá legal. É uma coisa que eu acho importante é que o diário de bordo não é para registrar só o final, né? Assim, entre aspas, da atividade, é um processo, né? Como eu registro todos os dias, você também, eu gosto de fazer todos os processos, eu coloco qual é a ideia, porque por mais que as crianças são protagonistas, a gente tem as nossas intencionalidades de trabalho. Então eu coloco qual a ideia, como que eu quero fazer, se é uma roda de conversa, como que vai acontecer, né, a atividade, e depois eu vou colocando o que que as crianças fizeram, como que foi a pesquisa, como que foram as brincadeiras, as teorias, os achados deles, e é uma coisa que é contínua, né? Não tem só um produto para colocar, né? Tem todo o processo deles, de todas as atividades. Por isso que eu gosto de fazer todos os dias.
porque aí você não perde nenhuma parte disso, né? Fica bem É, fechado. o diário ele é bem completo no sentido da documentação pedagógica, ele é bem completo porque ele tem vários dos aspectos essenciais, né? Ele é descritivo, ele é narrativo, ao mesmo tempo ele é reflexivo e ele é processual, então você consegue ver todo o processo e você pode intercalar, né, os registros, você pode fazer registros breves e descritivos, você pode fazer mais amplos, já incluindo a sua interpretação, aí depois você pode fazer reflexivo, então ele te permite, né, abusar dos tipos de registros que você pode fazer. É exatamente isso. Pode abusar dos registros, né? Principalmente se for Sim. fichário, né? Porque depois você revisita e fala, não, vou incluir essa folha, vou colocar alguma coisa junto. É, eu gosto do diário e eu uso ele como um diário mesmo, né? Todo dia. Tem alguma coisa da minha história para mostrar pra gente? Mini histórias eu te mandei uma, né? Você vai disponibilizar no final da live. Pena que eu não posso compartilhar a tela. Eu elaborei até um roteirozinho rápido para falar para vocês. Ah, a mini histórias, eu gosto muito de falar a partir de algumas definições que o FOC traz, porque a mini história, embora ela já seja uma coisa que existe já faz tempo, para a gente aqui é um pouco novo, né? A gente não tem nem muita escrita sobre. E aí tem o livro do Paulo Fock, as mini histórias, que é fantástico para a gente começar a entender. E é muito, a gente conversando, é muito fica muito evidente sempre a necessidade de destacar a diferença entre o registro sozinho, o que é registro, o que é documentação pedagógica, né? Então, o diário de bordo, ele é, como a gente estava falando agora, a possibilidade da gente utilizar vários tipos de registros, né, dentro de um mesmo instrumento, que é o diário de bordo, e só que ele também sozinho não é documentação pedagógica, né? Então, o Paulo Foca ele traz três definições que é muito interessante, né? Que documentar é produzir registros. Então, enquanto estamos fotografando, anotando, filmando, estamos produzindo registros, estamos documentando. E já a documentação é esse produto pronto. É quando a gente elabora um produto para expor, para apresentar, é a documentação. E a documentação pedagógica é uma junção disso tudo, mas a mudança de postura em relação às crianças, a mudança da nossa perspectiva didática, a mudança das nossas concepções. E aí, por isso que eu sempre falo que o diário de bordo, nesse sentido, ele é muito completo, porque ele traz muitos aspectos só nele, né? Mas falando de mini histórias propriamente, é essa possibilidade da gente narrar o cotidiano tal como ele é. A gente narra o cotidiano com as mini histórias sem grandes expectativas, né? A gente narra o cotidiano porque o cotidiano tem que ser evidenciado, porque ele tem que ser narrado, porque ele tem que ser porque a gente tem que construir memórias junto com as crianças, a gente tem que eternizar as experiências das crianças. Então, produzimos as mini histórias pensando muito nisso, né? Então, a gente narra e, ao mesmo tempo, a gente vai argumentando sobre esse cotidiano e a gente vai validando esse cotidiano enquanto currículo, enquanto potência na aprendizagem das crianças. E pode ser breve, né? Você pode fazer uma mini história sobre um momento muito peculiar, muito particular de uma criança, e aquela vivência é muito significativa, se encerra ali, né? Ela é vivida com força, com intensidade, diz muito sobre a criança, sobre o momento, mas é só aquilo. Ou essa mini história, como aconteceu, você fez o curso comigo, no caso do Céu de Chuva, essa mini história, você olha para ela e ela é o nascimento, ela é o feto, né? Ela é embrionária, ela é o nascimento de uma projetação, o nascimento de um projeto. Então, ou elas podem ser um momento muito breve, né? Ou elas podem indicar que algo maior ainda vai acontecer. E se esse algo acontece, elas continuam permeando e mostrando cada etapa, elas continuam mostrando cada vivência dentro desses desdobramentos que o cotidiano vai nos permitindo junto com as crianças.
Eu gosto da mini história, eu acho uma delícia de ler, porque você vê todo o processo, né? Todo o pensamento, você valoriza todo o pensamento, todas as ações das crianças documentadas por foto, né? É o pensamento delas ali na foto, na história, a narrativa, né? Inclusive, umas que eu li sua, você coloca bem o jeitinho que eles falam, né? Até com alguns erros eu gosto. Eu, a gente reconhece as crianças, né, nesses documentos, e é isso que eu acho o mais importante. Quando você vai fazer a mini história, né, porque é uma pergunta que todo mundo sempre faz, quando você vai fazer a mini história, como que você faz para dividir? Para pegar todas as crianças, para poder fazer de todas. Você escolhe a criança, ou é num momento, você fala, hoje eu vou observar e acaba fazendo a mini história, ou aquele momento que surge uma coisa legal, você fala, opa, vou fazer. Depende muito. A minha história, do meu ponto de vista, ela tem uma característica de naturalidade, de espontaneidade, daquilo que emerge das próprias crianças. Então, no meu entendimento, não tem como muito eu falar assim, bom, essa semana eu vou fazer uma mini história da Ana, do Pedro e do Davi. Semana que vem eu vou fazer uma mini história do fulano, do ciclano e do Beltrano. Não tem como a gente planejar o dia em que a gente vai fazer uma mini história sobre uma criança. Porque eu posso. Hoje eu vou fazer uma mini história sobre a Mayra nos contextos de construção. E naquele dia você simplesmente não estava tão afim, não estava tão interessada. Então não tem como eu planejar a narrativa antes que a narrativa aconteça. Porque a minha história é narrar a vida acontecendo. E não tem como eu planejar cada detalhe do acontecimento dessa vida com antecedência. Eu planejo as condições, eu planejo os contextos, né? Agora, dizer exatamente que tal dia eu vou escrever mini histórias de tal criança, não tem como. E não tem como também em uma única mini história. Então, eu vou fazer uma mini história sobre a casinha. Então, eu vou fazer uma mini história sobre a casinha com a turma toda. Semana toda eu vou fazer mini história da casinha olhando as crianças na casinha. Não faz muito sentido, porque o João pode nem gostar tanto do contexto da casinha, então eu vou obrigar o João a participar do contexto da casinha, porque eu quero escrever uma mini história do João na casinha. Então, existe uma linha muito estreita, muito tênue, que a gente caminha ali entre planejar essa mini história e também permitir que esse momento aconteça e daí se emerge uma mini história. Então, eu sempre tiro os meus sábados de manhã para fazer narrativas das crianças. E aí, nessas narrativas, nesse dia, eu recupero, né, os meus registros, fotografias, meu próprio diário de bordo, gravações, filmagens, enfim. Eu recupero os meus observáveis e aí, enquanto eu vou analisando e refletindo sobre eles, às vezes nascem 3 mini histórias de 3 grupos diferentes. Às vezes nascem 4, às vezes nascem uma só. E aí eu vou, de tempos em tempos, eu vou me preocupando de que eu tenha escrito narrativas sobre todas as crianças, mas não num tempo determinado específico ou com um tema específico para desenvolver a minha história. Mas você sabe que eu faço dessa mesma forma quando eu tenho que observar as crianças. Eu não consigo escolher, hoje eu vou observar tantas crianças, sabe? É, tem dias que a gente não tá legal, né? Eles também têm É, dias. Então sim. eu vejo quem eu não observei ainda, aí num dia que tá legal, que tá construindo, que tá fazendo, eu vou, observo e vou fazendo as minhas anotações, minhas reflexões, porque eu acho que do mesmo modo que tem dias que a gente não está produzindo muito, tem dia que a criança também não está legal. Então, eu vou fazendo também dessa forma, de acordo com que. E às vezes você coloca lá que vai observar uma criança, mas uma coisa super interessante acontece com outra, né? E aí eu acho que você tem que registrar essas coisas, então não dá para você fazer uma coisa tão alinhada assim, tão certinha nessas escolhas, né? Eu vou fazer isso com fulano, com ciclano. A escola não é assim, né? A vida não é assim, né? Depende do E isso momento. evidencia as narrativas, né, do cotidiano através das mini histórias.
elas também estão muito pautadas nas relações que a gente estabelece com as crianças, né? Então, a gente muito imersa nessas relações com as crianças, sempre observando muito de perto, a gente conhece profundamente as crianças, né? E eu não sei se você tem essa sensação, Mai, mas depois que a gente ganha o hábito de escrever, de fazer as mini histórias, de produzir as narrativas, a gente ganha um feeling, não ganha? Não fica meio não automático no sentido ruim de que está automatizado, mas fica natural. A gente vai naturalizando o ato de observar e aí a gente vai apurando o nosso olhar e fica muito mais fácil, inclusive, decidir o que você vai observar, em que momentos você vai observar, qual criança você vai narrar naquele momento, naquele contexto. A gente vai ficando, vai pegando um feeling, né, narrativo, um feeling documental. Sim, é a prática da escrita, né? Da observação, da reflexão, conforme você vai fazendo, não é um automático que vai fazer sempre o mesmo, mas é um jeito mais fácil, né? Vai ficando mais leve para fazer. Eu acho isso também. Vai ficando bem mais Olha, gostoso. tem um trechinho do livro do Foch, eu vou ler para vocês. Na página 23, ele diz assim: da, da mini história como a representação de uma crença pedagógica. E a gente sempre fica falando que as mini histórias dizem muito sobre o grupo, dizem muito sobre as crianças. E aí tem um trechinho que diz: é possível saber muito também sobre o professor e sobre a escola em cada mini história, pois o adulto que é escolhido, pois aquilo que é escolhido ser narrado representa o conjunto de crenças e valores celebrados pelas instituições e concretizado no cotidiano pedagógico. Então, a gente narra achando que as narrativas estão dizendo muito sobre as crianças, enquanto elas também estão dizendo muito sobre você enquanto professor, sobre a nossa Exatamente. concepção, né? Sobre as nossas relações com as crianças. Sim, foi o que eu tinha te falado, né? Quando você lê um diário de uma professora, você já enxerga de quem é, né? Você não precisa ver o nome. Você reconhece a professora na escrita dela, né? Tá fazendo a minha história é o mesmo também. Fala muito de você nisso, Sim. Só o né? ato, né? Só o fato de você optar pelas mini histórias, né, como um processo documental, parte de um processo documental, só de você se propor já a desenvolver as mini histórias já está dizendo muito sobre você, né? Sobre a sua prática. Sim, com certeza. A escolha das fotos, do momento, né? A narrativa que você vai Exatamente. contar, né? De cada parte. Acho que é isso mesmo. É, da documentação, eu queria falar também que não é possível a gente escutar tudo de todas as crianças o tempo todo e nem a gente registrar tudo o tempo todo, porque nós somos uma só, numa sala com muitas crianças, né? Que isso fique bem claro. No meu caso, eu tenho 34, então a gente, infelizmente, não consegue ouvir tudo nem registrar tudo. Mas a gente tem que ter sempre esse olhar atento, né, para as crianças, para o que elas estão fazendo, estão pensando, estão investigando, estão brincando, porque aí a gente consegue pegar o melhor de cada momento. Porque não dá para colocar tudo, né? Nem tudo dá para a gente escrever, nem tudo dá. A gente tem que estar atento para pegar os melhores lances, né? Tanto nas fotos, quanto nas escritas, né? É, porque documentar também, é, embora, né, o trabalho projetual ele seja muito flexível e dá essa impressão de que é muito solto, né, mas ele requer muito planejamento. Você também planeja, né, o contexto. Documentar é planejar. Então, quando você vai planejar os contextos, você está pensando em contextos que vão favorecer a documentação? Você está pensando em contextos que permite pequenos agrupamentos? Você está pensando em contextos que permite a autonomia das crianças, que permitem um movimento mais livre para que elas não fiquem o tempo todo recorrendo só a você para solucionar os desafios delas, que eles tenham mais autonomia para interagir e se ajudarem, se resolverem sozinhos, enquanto você acompanha um grupo menor. Então, a documentação está muito atrelada ao planejamento. Olha, você sabe que eu gosto de fazer a documentação.
que nem no caso das mini histórias, mas no caso do diário de bordo, por exemplo, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque conforme eu vou escrevendo, eu vou refletindo a minha prática, sabe? O que que eu fiz, o que eu poderia ter mudado, o que eu poderia acrescentar, o que eu posso acrescentar ainda amanhã, o que que eu vou fazer. Eu acho que é, faz a gente entender, refletir, repensar algumas coisas, alguns pontos, né, que a gente pode ou fazer conexões com outros. É, a gente vai ampliando, né, o nosso olhar para os contextos, né, porque você é um momento que você quando você para pensar o que você vai escrever, né, organizar seu pensamento, já é uma grande reflexão do que você vai colocar lá. Então, assim, é uma boa reflexão da prática, né, do tanto que deu Sim. certo, o que que nós vamos E, fazer. e nesse movimento de retomada, de potencializar o que deu muito certo, de revisitar o que não deu, é que a gente vai constituindo e vai melhorando essa prática. Então, é aí que está o grande quê, né? O grande fator do que significa fazer documentação pedagógica, do que significa documentação pedagógica, que é essa monitorização da prática mesmo. A gente o tempo todo ter para onde voltar, ter para onde voltar o olhar para nos apontar caminhos possíveis. Então, a documentação pedagógica, e aí inclui desde os diários de bordo até as narrativas das crianças, esse caráter de revisitação e de constante reflexão da prática. Sim. É, eu gosto porque também você aprende a lidar com as dificuldades, né? Com o que deu errado e como que você vai organizar da próxima vez. Então, isso para mim é muito importante, né? É um jeito de eu falar comigo mesma, né? Porque a hora que eu estou refletindo para escrever, eu já estou conversando comigo como que eu vou fazer de Eu novo. já escrevo, né? Quando eu escrevo, eu já escrevo falando comigo mesma, né? A minha escrita sou eu falando comigo mesma, né? Eu escrevo em momento presente. E ajuda, a documentação, para mim, pelo menos, né? A escrita, a narrativa, essa escrita revisitada, ela, ao longo da minha constituição enquanto professora, ela foi me ajudando muito a reduzir a expectativa e reduzir a ansiedade, né? Porque a gente, nossa formação inicial é muito pautada em respostas imediatas, né? Sim. A gente também veio dessa educação imediatista, tradicional. E os meus cachorrinhos estão participando da live. Aí, E, né? E aí, nesse processo de. Eu me perdi por causa dos totós latinos, você acredita? Me perdi. Deixa eu você quer lembrar. Não lembro, não consigo lembrar, acredita? Me perdi. tá falando dos processos, deixa, depois se você lembra. Você está falando do pensar sobre você conversar consigo mesma, né? Isso, eu gosto de escrever conversando comigo mesma, exatamente para revisitar aquilo que também não funcionou, e aí começou a reduzir muito a minha pressa em resolver as coisas ali na hora. Então, não deu certo? Ai, nossa, não deu certo, eu vou abandonar. Não está funcionando. E aí, aos poucos, conforme eu fui me apropriando disso, eu fui entendendo que eu não precisava resolver as coisas na hora, que o registro era justamente para isso. Era para eu revisitar ele e fazer os relançamentos pensando justamente no que deu errado, onde eu poderia ter planejado melhor, né? Por que aquilo não foi interessante? Por que não despertou tanto interesse? Ou por que não funcionou da maneira como deveria funcionar? Ou funcionou, mas não foi dentro das minhas perspectivas? Então, foi me ajudando a reduzir muito a minha ansiedade nesse sentido. Sim, para mim também acontece dessa forma. Eu gosto muito de pensar no que não deu certo na hora que eu estou escrevendo, porque é um exercício, né? Que é um exercício de você, além de estar refletindo naquele momento, de você pensar o que que eu fiz que não deu certo, e o que que não deu certo, né? Mayra, tá cortando. Tá cortando? Tá, tá cortando. Tá
você que a internet tá boa pra mim. Tá me ouvindo? Mais ou menos, pode falar. Então, eu acho que o diário de bordo, quando você coloca as coisas que deram errado, que não deram muito certo, é um grande exercício de reflexão, né? Porque antes, quando as coisas não davam certo, eu ficava muito desapontada. E a ponto de não querer fazer a atividade novamente. E hoje não, quando eu escrevo, que eu estou conversando comigo, que eu estou refletindo sobre essa atividade, quando não dá certo, é aí que eu quero fazer de novo. Porque eu fico pensando, nossa, qual que foi o meu lugar, né? O que que eu estava fazendo? Como que eu posso mudar, né? Quem sou eu ali de referência para eles, né? Que ponto que eu estou ocupando para poder mudar essa atividade? Como que a gente pode interagir diferente, fazer diferente? Que parte do processo não funcionou? Porque às vezes a atividade não é que ela não funcionou inteira, né? Às vezes tem uma parte do processo que não deu certo. Então, o que que eu posso mudar? E já teve vezes até de eu, na EMEI, né? Como eu trabalho com os maiorzinhos, eu teve vezes de eu falar para eles, por que que não deu certo? Né? Por que que não deu certo? E aí eles falam, ah, por causa disso, daquilo. Então, assim, eu acho que é um momento muito bom, uma hora muito boa que eu posso parar e refletir sobre o meu trabalho, uma avaliação da minha prática também, né? De eu me organizar para as próximas atividades com as crianças e ver o que está certo, o que, que não está nesse contexto, onde que eu tô, onde eu posso melhorar. E eu também coloco as crianças nessa discussão. Porque quando a atividade não dá certo, eles também percebem que não foi legal. Para eles também não foi legal. Então eu pergunto para eles assim, o que que não deu certo? Por que que não deu certo? E aí, às vezes eles me dão resposta de uma coisa que eu não tinha pensado. Às vezes não deu certo para mim em um ponto, mas para eles foi em outro. Então eu gosto muito de refletir com as crianças sobre isso. E aí, na próxima vez que a gente refaz a atividade, mesmo que no mesmo contexto, né, refaz para poder dar certo, a gente faz do jeito que eles falaram que seria melhor, do jeito que eu também achava que seria melhor. A gente junta as nossas ideias e refaz essa prática. E aí acaba dando certo para todo mundo. Eu gosto dessa reflexão com eles também, porque eles estão no processo, né? Eles fazem parte disso. Eu gosto muito de incluir as crianças na documentação. Sempre. Você gosta e é muito necessário, né? O Sim, processo de revisitação e o processo de construção, envolver as crianças na escolha, nem sempre, porque às vezes também depende também do teu objetivo enquanto professor, né? Então, é ir alinhando os seus interesses aos das crianças e sempre ir envolvendo eles. Há muitos momentos em que as crianças podem participar, por exemplo, da escolha das fotografias que vai compor uma documentação junto com você. Há muitos momentos que as crianças podem ajudar na escrita, que eles podem escolher o melhor suporte, que eles podem escolher o lugar onde expor essa documentação, como comunicar alguma descoberta aos pais. Então, existem N maneiras de envolver as crianças na elaboração e revisitação dessas documentações, né? sim. Eu sou totalmente a favor que as crianças participem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando eu fiz a carta de intenções no início do ano, eu fiz com as crianças. Eles foram me falando o que seria importante, o que eles queriam fazer. Não sei se tem aqui. E depois eu fiz uma carta de intenções para a reunião de pais. Eu falei para eles assim: amanhã tem reunião de pais, vocês não vêm para a escola, né? Vai vir a família. E o que que eu falo para eles na reunião? O que que vocês precisam que a família saiba, né? Na reunião amanhã. E aí eu fui anotando. E a maioria deles não falava assim, ah, eu quero um brinquedo, quero... Eles falaram coisas que eles estavam realmente precisando, sabe? Eu quero que minha mãe coloque uma escova de dente na minha mochila. Eu quero que põe nome na minha pasta, porque eu já perdi. Eu quero que minha mãe, sabe? Coisas assim. E eu achei muito interessante, porque às vezes nem tá na nossa pauta, né? E é uma necessidade deles, né? É Então, porque a gente tem que considerar, né, que a gente está fazendo essa escola das crianças, né?
Então, se é das crianças, eles têm que ter esse poder político participativo, né? Você, de fato, ouvir quais são as necessidades na perspectiva da criança, e não na sua perspectiva adulta. Então, é envolver mesmo, de fato, as crianças nessa elaboração. E foi uma carta muito legal, foi uma proposta bem legal, que eles falaram bem o que eles estavam precisando, pasta de dente, escova, colocar nome na roupa, no material, sabe? Uma necessidade deles, que a mãe não brigue quando chegar sujo, porque brincou, era para falar, que queria brincar na terra, na areia, que a mãe deixasse, né? Porque tem umas mães que brigam. Então, assim, é uma necessidade deles que às vezes a gente não coloca na pauta, faz um monte de outros informes, e na verdade o principal, né, que é a necessidade das crianças, a gente acaba deixando de fora. Então, a criança tem que estar sempre na documentação, inclusive numa pauta de reunião. Exatamente. Algum bilhete, que nem eu falei, algum informe, eu falei para eles assim: é, amanhã começa a escovação. A gente tem que avisar os pais, né, para todo mundo ver se está com as escovinhas dentro da bolsa. E eu falei: como que a gente vai avisar? E aí eles desenharam um cartaz, um menininho com uma escova na mão, e a gente pregou na porta da sala. Então, acho assim, é, os informes eles têm que fazer parte, da pauta da reunião, da carta de intenções, do diário de bordo. Eu acho que todas as narrativas, todas as ideias, as propostas deles têm que estar explícitas, né, na documentação. Deixa eu ver se eu acho Porque um é isso tema que bem. constrói o sentido, né? É isso que constrói, que vai construir o sentido do cotidiano, o sentido nas vivências, é essa participação efetiva, né? Porque o sentido se constrói a partir da experiência, né? Então, envolver as crianças, de fato, nas experiências, inclusive planejando as experiências junto com a gente, é favorecer essa construção de sentido. Isso. Aí você tem que pensar, né, que lugar que a criança ocupa na documentação, né? Porque aí que você Sim, vai ver o tanto que precisa incluí-la. Eles pediram na carta de intenção para fazer uma fogueira e que eles queriam comer marshmallow. E aí eu falei para eles, assim, a diretora não vai deixar, o que que a gente vai fazer para pedir para ela? E aí eles quiseram fazer uma carta, fizeram uma carta, todo mundo assinou, escreveu um pouquinho na carta, né? A gente colou no cartaz e eles foram lá entregar para a diretora, com toda a narrativa deles. Aí aqui eu falei um pouquinho né, do Gandhi, e aí eles fizeram o desenho. Eles, a fogueira e eles comendo marshmallow, né? Ela foi me explicando direitinho. Então eu acho assim, né? Se é o cotidiano deles, as experiências, as vontades, as teorias deles, por que não eles estarem tão presentes nessa, tanto na documentação quanto na comunicação do que eles querem? Que nem eles queriam fazer uma fogueira, precisava da autorização da diretora, que forma que eles iam comunicar isso para ela? Né? Não precisa eu ir lá e falar, olha, as crianças querem, eles querem, têm essa liberdade, esse direito, né, de fazer o documento deles, que eu falo para eles que tudo é documento, eles sabem, eles fizeram o documento, eles elegeram que os representantes que iam lá falar, para não virar aquela muvuca, escolheram, as crianças foram lá representando e falaram com a diretora. Então, eu acho assim, se é uma escola para as crianças, eles têm que estar em todas as ações. Que muitas vezes a gente acaba falando, né? Ai, chega e fala para a diretora, as crianças querem isso, ou na merenda, as crianças falaram aquilo, e na verdade eles têm que ter voz, né? A gente fala tanto eles de não voz. precisam da, eles não precisam da gente representando eles o tempo todo, né? Eles podem se representar sozinhos porque eles são seres de agência, né? Não precisa que a gente os represente o tempo todo. Eu tinha na apresentação do Céu de Chuva, toda vez que eu apresento, sempre o professor fala assim: uai, mas a proposta não era tomar um banho de chuva, por que que todo mundo foi de guarda-chuva? Aí eu sempre dou risada e falo, realmente, né? A perspectiva adulta quer dizer, a perspectiva adulta quer até normatizar, né? Até construir regra para o banho de chuva. Não fui eu que decidi ter guarda-chuva, né? Foram as crianças que queriam ter guarda-chuva. Eles Não, pediram para ter guarda-chuva, eles pediram para ter capa, eles queriam
galochas. E aí houve todo esse processo, igual você está falando, de na projetação, o que então que a gente precisa organizar para que esse dia na chuva seja legal, divertido? Como vocês gostariam? Ah, vamos trazer capa, vamos trazer bota, vamos trazer guarda-chuva. Que mais que a gente precisa fazer? Ah, precisa de uma toalha. Então a gente foi conversando, foi definindo o que a gente precisava. Mas eu acho que tem que avisar os pais. Vamos fazer um bilhete. Olha, depois a gente tem que conversar com a diretora. Vamos conversar com a diretora. Professora, você fala com a diretora? Vocês querem que eu falo? Eu falo. Então, houve todo o movimento. E aí você olha de fora, de repente, e fala assim, nossa, mas para que guarda-chuva? Porque eles quiseram, eles acharam importante ter um guarda-chuva. Mesmo eles tomando banho, eles queriam um guarda-chuva. Não tem problema. Foi uma atividade que começou a chover e do nada você levou as crianças, né? Foi todo. Não, Eles escolheram o que ia acontecer e o porquê que ia acontecer, né? Você só esperou o momento da chuva, como o da fogueira ainda não aconteceu por causa da quarentena, né? Ia ser na semana que as crianças já entraram em quarentena, mas tem todo um porquê, né? Por que que eles querem fazer, como que eles querem fazer e toda uma organização deles, né? Quando a gente fez a pauta para a reunião de pais, depois que eles escolheram, né, elencaram as coisas que os pais precisavam saber, né, das necessidades deles, eles falaram assim, uma das crianças falou assim, você podia fazer um chazinho para servir para os pais na hora da reunião? Quando a gente estava falando de ervas aromáticas, né, eles falaram assim, faz um chazinho que a gente tinha visto a erva cidreira. Aí eu falei, tá bom, eu faço. Eu fiz o chá como eles queriam, né? E servi para os pais na hora da reunião. E eu mostrei para os pais a minha pauta e a pauta deles. E os pais ficaram muito orgulhosos, porque na verdade, mesmo dentro de casa, né? Principalmente dentro de casa, a gente não ouve, né? Não tem esse hábito de ouvir as crianças, né? Muitas vezes eles têm não. tanta coisa, as necessidades tão, né, tão gritantes e a gente não ouve, não percebe em várias linguagens que eles têm para falar, né? Às vezes um gesto, um jeito que eles estão, né? E esse negócio do chá e da pauta foi bem interessante, foi Mayra, sensacional. como estamos de relógio? Porque no meu falta só 1 minuto. No meu faltam 7, mas eu acho que a gente já tem que encerrar porque senão cai, né? Só queria falar que a gente vai disponibilizar, né, Gê? Você disponibilizou uma mini história para a gente colocar aqui. O pessoal vê, é um exemplo, né? Não tem assim uma receita, é um exemplo. Sim. Eu vou colocar também umas páginas do meu diário, né, para ver como que estão, e uma narrativa também das crianças. Aí a gente coloca aqui embaixo. E não deu para a gente ativar os comentários para não travar. Mas se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente vai respondendo, né, Gê? Quiser ativar agora para a gente se despedir, também dá, Mayra. Só para a gente dar um tchauzinho. Aqui. Aqui. Vai salvar a live, o pessoal tá perguntando, né? A Mayra já falou que vai salvar. Já salvar, Sim. vou colocar esse, né? Então, a gente vai se despedindo do pessoal. Tchau, Se tchau, alguém... gente. Mayra, obrigada pelo convite. Eu adorei. Eu que Amei. agradeço. Um bate-papo super gostoso. Gostoso, assim, bate-papo, né? Eu que agradeço você ter topado fazer essa live comigo, né? Tem tantas coisas boas para contribuir. Muito obrigada, Gê. Obrigada eu. Eu que agradeço. Vamos fazer mais vezes. Vamos, a gente combina E o mais. pessoal. E se você me permitir, o pessoal que estiver interessado em aprofundar sobre documentação pedagógica, eu estou com um curso sobre documentação pedagógica, eu discuto a documentação pedagógica enquanto uma didática, enquanto uma abordagem no cotidiano, valorizando o cotidiano, trago recortes da prática. E hoje eu abri lá na minha página as inscrições para a turma 3. A Mayra estava na turma 1, né, Mayra? E, né, Turma 1. E agora a gente vai abrir. Eu estou abrindo a turma 3 hoje. É a última turma desse curso, depois já começa os aprofundamentos, tá? Ai, gente, Então, olha, quem é uma tiver interesse, lá na página.
Eu recomendo. É um Tá texto muito bom. legal, muito bonito, tá? Então, obrigada, Gê. Tchau, pessoal. Obrigada Obrigada. eu. Tchau, meninas. Tchau, tchau.